O treinamento do coração. Ajahn Chah. Nos tempos de Ajahn Mun e Ajahn Sal, a vida era muito mais simples, menos complicada do que é hoje. Naqueles dias, os monges tinham poucos deveres e poucas cerimônias a serem executadas. Eles viviam nas florestas, sem residência permanente. Lá eles podiam se dedicar inteiramente à prática da meditação. Naqueles tempos, era raro encontrar os luxos que são tão comuns hoje em dia. Simplesmente não havia nenhum. Era preciso fazer copos de bambu e raramente havia visita de leigos. Não desejavam ou esperavam muito e se satisfaziam com o que tinham. Era possível viver e respirar meditação. Os monges sofriam muitas privações vivendo assim. Se alguém contraísse malária e fosse solicitar medicamento, o mestre dizia: "Você não precisa de remédio, continue praticando." E também simplesmente não existiam todas as drogas que estão disponíveis agora. Tudo o que tinham eram ervas e raízes que cresciam na floresta. O ambiente era tal que os monges tinham que ter uma grande dose de paciência e resistência. Eles não se preocupavam com doenças leves. Hoje em dia, tem um pouco de dor e já sai correndo para o hospital. Às vezes, os monges tinham que andar 10, 12 quilômetros para a esmola de alimentos e voltavam para o monastério depois de umas 12 horas. E mesmo assim, não se obtinha muito não. Talvez um pouco de arroz grudento, sal e algumas pimentas. Se tivessem ou não alguma coisa para comer junto com o arroz, isso não tinha importância. Era desse jeito. Ninguém se atrevia a reclamar de fome ou de cansaço. Eles simplesmente não eram inclinados a reclamar, mas sim aprenderam a cuidar de si mesmos. Eles praticavam nas florestas selvagens, com paciência e perseverança, convivendo com muitos perigos que espreitavam aos arredores. Haviam muitos animais selvagens e ferozes que viviam nas selvas. Haviam muitas dificuldades, tanto para o corpo como para a mente, na prática ascética desses monges do Tanga. Na verdade, a paciência e a resistência dos monges naqueles tempos foram excelentes porque as circunstâncias obrigaram a ser dessa forma. Já nos dias atuais, as circunstâncias nos empurram na direção oposta. Nos tempos antigos era preciso viajar a pé. Em seguida veio o carro de boi e depois o automóvel. Ganância e ambição aumentaram, de modo que, se o carro não tem ar-condicionado, ninguém quer utilizá-lo. Dizem, impossível sem ar-condicionado. As virtudes da paciência e da resistência estão se tornando cada vez mais fracas, debilitadas. As normas para a meditação e a prática se tornaram negligentes e foram ficando cada vez mais flexíveis, até descobrirmos que os meditadores nos dias de hoje gostam mesmo de seguir suas próprias opiniões e desejos. Quando os monges sêniores falam sobre os velhos tempos, é como ouvir um mito ou uma lenda. Você acabou de ouvir isso com indiferença, pois não entende, não chegou até você. Tanto quanto possível, deve-se estar interessado, dedicado com a tradição dos antigos mestres. Um monge deve ficar pelo menos 5 anos com o seu mestre. Alguns dias você deve evitar falar com qualquer pessoa. Não leia livros. Ao invés disso, leia o seu próprio coração. Veja o Wat Papong, por exemplo. Por esses dias, muitos graduados universitários estão vindo para se ordenar. Eu tento impedi-los de passar seu tempo lendo livros sobre o Dhamma. Por quê? Porque essas pessoas já estão sempre lendo livros. Eles têm muitas oportunidades para a leitura de livros, mas as oportunidades para a leitura de seus próprios corações são raros. Então, quando eles vêm para se ordenar por 3 meses, seguindo o costume tailandês, recomendamos a fechar os livros e manuais enquanto permanecerem no monastério, já que tem essa excelente oportunidade de ler seus próprios corações. Ouvir e conhecer seu próprio coração é realmente muito interessante e importante.
Se não treinamos o coração, este dispara em direção de seus próprios hábitos destreinados. Ele salta animadamente, de forma aleatória, já que nunca foi treinado. Portanto, treine o seu coração. A meditação budista é sobre o coração, sobre desenvolver o seu próprio coração. Isto é muito, muito importante. Este treinamento do coração é o principal, o ponto central. O budismo é a religião do coração, só isso. Aquele que pratica de forma a desenvolver seu coração é aquele que pratica o budismo. Este nosso coração vive em uma gaiola, e além do mais, há um tigre feroz na jaula. Se este coração não consegue o que quer, só há confusão, problemas. Você deve discipliná-lo com a meditação. Isso é chamado de treinando o coração. No início, a base da prática é o estabelecimento da disciplina moral. Essa moralidade é o treinamento do corpo e da linguagem. Sem esse treino, surge o conflito e a confusão. Quando você não se deixa fazer o que você quer fazer, não há conflito. Coma pouco, durma pouco, fale pouco. Tudo o que for do hábito mundano, deves diminuí-los, ir contra o seu poder, ter oposição. Não é para fazer o que quiser. Não se entregue a todos os seus pensamentos. Pare de segui-los como um escravo. Você deve sempre ir contra a corrente da ignorância. Isso é chamado de disciplina. Quando você disciplina o seu coração, no começo você se torna muito insatisfeito e começa a lutar. Sente-se restrito e oprimido. Quando o coração é impedido de fazer o que ele quer fazer, ele começa a vagar e lutar, se rebela. Sofrimento torna-se evidente para nós. Este sofrimento é a primeira das 4 nobres verdades. A maioria das pessoas querem ficar bem longe da insatisfação e do sofrimento. Elas não querem ter nenhum tipo de sofrimento, mas na verdade é esse sofrimento que nos traz a sabedoria. Nos faz contemplar o sofrimento. A felicidade tende a fazer-nos fechar os olhos e ouvidos. Isto nunca nos permite desenvolver a paciência. O conforto e a felicidade nos fazem ser descuidados. O sofrimento é mais fácil de observar. Portanto, devemos contemplar o sofrimento para dar um fim ao nosso sofrimento. Primeiro necessitamos saber o que é o sofrimento antes de poder saber como praticar meditação. No começo, você tem que treinar o seu coração assim. Você pode não entender o que está acontecendo ou qual é o ponto, mas quando o professor lhe diz para fazer alguma coisa, então você deve fazê-lo. Você irá desenvolver as virtudes da paciência e da resistência. Aconteça o que acontecer, você deve resistir, porque essa é a maneira que deve ser. Por exemplo, quando você começa a praticar meditação, você quer paz e tranquilidade, mas você não obtém nem paz nem tranquilidade. Você não ganha nada porque você nunca praticou este caminho. Sua mente diz, eu vou sentar até atingir a tranquilidade. Mas quando a tranquilidade não surge, você sofre. E quando há sofrimento, você se levanta e foge. A prática dessa forma não pode ser chamada de desenvolvimento do coração. É chamada de fuga. Em vez de ceder e se identificar com seu humor, você treina a si mesmo com o Dhamma do Buda. Preguiçoso ou diligente, você continua praticando. Você não acha que assim é melhor? O outro caminho, o caminho de seguir seus humores, nunca vai te levar a penetrar o Dhamma. Se você praticar o Dhamma, então seja o humor que for, você continua praticando continuamente. O caminho da indulgência não é o caminho ensinado pelo Buda. Quando seguimos os nossos próprios pontos de vista sobre a prática, as nossas próprias opiniões sobre o Dhamma, nós nunca veremos claramente o que é certo e o que é errado. Nós não conheceremos o nosso próprio coração. Nós não conheceremos nós mesmos. Portanto, essa forma de seguir seus próprios entendimentos é a forma mais lenta. Agora, praticar o Dhamma
é pegar o caminho direto. Preguiçoso você pratica, diligente você pratica. Você está ciente de tempo e lugar a todo momento. Isso é chamado de desenvolvimento do coração. Se você seguir seus próprios pontos de vista e tentar praticar em conformidade, então você vai começar a pensar muito e também a duvidar muito. Você começa a achar de si mesmo que eu não tenho muito mérito, eu não tenho sorte alguma, tenho praticado meditação durante anos e anos e ainda estou na ignorância, eu ainda não vi o Dhamma. Praticando dessa forma, não poderá ser chamado de desenvolvimento do coração. Isso é chamado de o desenvolvimento de um desastre. Se até o momento você é dessa forma, se você ainda é um praticante que nada sabe, que nada vê, se você não se renovou, se não mudou ainda, é porque você está praticando da forma errada. Você não seguiu os ensinamentos do Buda. O Buda ensinou assim: Ananda, pratique muito. Desenvolva sua prática continuamente. Se fizer dessa maneira, então todas as suas dúvidas, confusões e incertezas desaparecerão. Essas dúvidas e vacilos nunca irão desaparecer através do pensamento, nem por meio de teorias, nem através da especulação, nem através da discussão. As dúvidas também não desaparecem por não fazer nada. Todas as impurezas irão se desintegrar através do desenvolvimento do coração, apenas através da prática correta. A maneira correta de se desenvolver o coração da forma ensinada pelo Buda é exatamente o oposto do caminho do mundo, porque os seus ensinamentos vêm de um coração puro, um coração purificado, desapegado de contaminações. Este é o caminho do Buda e de seus discípulos. Se você quiser praticar o Dhamma, você deve se curvar e direcionar seu coração para o Dhamma. Você não deve querer que o Dhamma se curve a você. Se você pratica dessa forma incorreta, sofrimento surge. Não há uma única pessoa que consiga escapar desse sofrimento. Então, se você começa a sofrer, a prática logo deveria ter início, exatamente aí. Os deveres dos meditadores são estar sempre desperto, ter autocontrole e ter contentamento na mente. Essas qualidades freiam os hábitos inábeis dos corações daqueles que nunca treinaram. E por que devemos nos preocupar com isso? Se você não se preocupar em treinar o seu coração, então ele permanecerá selvagem, seguindo as impressões da natureza. Mas é possível usar a natureza para que ela esteja a nosso favor. Isso é comparável ao exemplo das árvores. Se nós apenas deixarmos as árvores em seu estado natural, então nunca poderemos construir uma casa com a madeira vinda delas. Nós não poderíamos fazer rampas ou qualquer coisa de uso na construção de uma casa. No entanto, se um carpinteiro aparece querendo construir uma casa, ele olharia para as árvores como estas. Ele tomaria essa matéria-prima e a usaria. Isso é uma vantagem. Em pouco tempo ele poderia ter uma casa construída. Meditação e desenvolvimento do coração é semelhante. Você deve tomar esse coração destreinado da mesma forma que você tomaria uma árvore em seu estado natural na floresta. E você deve treinar esse coração natural de modo que seja o mais refinado possível, que ele seja mais consciente de si mesmo, que seja mais intuitivo. Tudo está em seu estado natural. Quando entendemos a natureza, então podemos mudá-la. Podemos destacar, retificar a partir dela. E então podemos deixá-la ir. E como resultado não iremos mais sofrer. A natureza do nosso coração é de tal forma que sempre que agarra algo, há agitação e confusão. No início, nossa mente vagueia por lá, depois divaga por acolá. Quando começamos a observar essa agitação, essa movimentação, podemos até pensar que é impossível treinar o coração e por isso sofremos. Nós não conseguimos entender que este é o caminho natural do coração, é assim que é.
Haverá pensamentos e sentimentos que surgem e desaparecem, mesmo se estamos praticando, mesmo tentando alcançar a paz. É dessa maneira que são as coisas. Quando nós contemplamos repetidas vezes a real natureza do coração, então vamos entendendo que esse coração é apenas como ele é, e não é possível ser de outra forma. Saberemos que o caminho do coração são apenas como eles são. Essa é a sua natureza. Se vemos isso claramente, então podemos separá-lo dos pensamentos e sentimentos. E nós não temos nada mais para acrescentar, nem precisaremos constantemente ficar dizendo a nós mesmos: isso é apenas da maneira que é. Quando o coração realmente entende, compreende a verdade, ele solta tudo. Pensamentos e sensações ainda estarão presentes, mas estarão muito enfraquecidos. É semelhante a uma criança que gosta de brincar e se divertir para lá e para cá, sem parar, de forma que incomoda a muitos, e tentam repreendê-la e discipliná-la. Devemos entender que é natural. É normal que uma criança seja assim. Então poderemos nos desapegar, deixar ir, deixá-la seguir seu próprio caminho, brincar como queira. Assim os nossos problemas acabam. Como que eles não me incomodam? Porque eu compreendi e aceitei o jeito das crianças. Nós devemos mudar de perspectiva, compreender e aceitar a verdadeira natureza das coisas. Nós simplesmente deixamos ir, e nosso coração se torna mais pacífico. Temos entendimento correto. Se tivermos entendimento incorreto, então, mesmo vivendo em uma caverna profunda e escura, seria o caos. Ou vivendo alto, no ar, seria o caos da mesma forma. O coração só pode estar em paz quando há entendimento correto. Então não haverá mais enigmas para resolver, e não surgirão mais problemas e confusão. Esta é a maneira correta. Você desconecta, solta. Sempre que surgir qualquer sentimento de apego, abandonamos a partir dele, porque nós sabemos que esse mesmo sentimento é exatamente como é. Ele não veio para nos irritar. Podemos pensar incorretamente que ele fez, mas na verdade é apenas dessa forma, natural. Se começarmos a pensar dessa forma e contemplar mais e mais, deixaremos ir. Então, imagem é apenas imagem, som é apenas som, odor é meramente odor, sabor é apenas sabor, toque é apenas toque, e coração é apenas coração. É semelhante ao óleo e à água. Se você colocar os dois juntos em uma garrafa, eles não se misturam por causa da diferença das suas naturezas. Óleo e água são diferentes, da mesma forma que um homem sábio e um homem ignorante. Eles são diferentes. O Buda viveu com as formas, som, odor, paladar, tato e pensamento. Ele era iluminado, de modo que ele foi se afastando pouco a pouco em relação a essas coisas. Ele foi se tornando distante, e assim ele entendeu claramente que o coração é apenas o coração, e pensamento é apenas pensamento. Ele não se confundiu. Ele viu que não estão misturados, não é a mesma coisa. O coração é apenas o coração. Pensamentos e sentimentos são apenas pensamentos e sentimentos. Deixe que as coisas sejam apenas como elas são. Deixe forma ser apenas forma. Deixe som apenas ser som. Pensamentos serem apenas pensamentos. Por que devemos nos preocupar e nos anexar a eles? Por que nos apegamos a eles? Se pensamos e sentimos dessa maneira incorreta, então não haverá distanciamento e separação. A realidade é que nossos pensamentos e sentimentos estão de um lado e o nosso coração do outro, assim como o óleo e a água. Eles estão na mesma garrafa, mas eles estão separados. O Buda e seus discípulos viveram com pessoas ignorantes comuns. Eles não só viveram com essas pessoas, como também ensinaram esses não esclarecidos, ignorantes comuns, e ensinaram até se tornarem nobres, sábios. Eles podiam fazer isso porque eles conheciam a prática da forma correta.
Eles sabiam que isso é uma questão de coração, como eu já expliquei. Então, na medida em que sua prática segue adiante, não se preocupe com as dúvidas. Fugir de casa para se ordenar não é fugir da ilusão, nem da covardia ou do medo. Se ordene para se treinar, a fim de se dominar. Se tivermos a compreensão assim, então poderemos seguir o caminho do Dhamma. O Dhamma vai se tornar cada vez mais claro. Aquele que compreende o Dhamma entende a si mesmo, e aquele que se entende conhece o Dhamma. Hoje em dia, apenas os restos estéreis do Dhamma se tornaram os ensinamentos aceitos. Mas na realidade, o Dhamma está em toda parte. Não há necessidade de fugir para qualquer lugar. Busque a fuga através da sabedoria, a fuga através da inteligência, a fuga através da habilidade, e não o escape através da ignorância. Se você quer paz, então que seja a paz da sabedoria. Isto é o suficiente. Sempre que vemos o Dhamma, então vemos o caminho correto. Contaminações são apenas contaminações. O coração é apenas o coração. Sempre que retiramos e separamos esses fenômenos, de modo que sejam como realmente são, então serão meros objetos para nós. Quando estamos no caminho certo, então estamos impecáveis. Quando estamos purificados, há abertura e liberdade o tempo todo. O Buda disse: ouçam, monges, vocês não devem se apegar a nenhum fenômeno. O que são esses fenômenos? Eles são tudo, o todo. Não há nada que não seja Dhamma. Amor e ódio são Dhammas. Felicidade e sofrimento são Dhammas. Gostar e não gostar são Dhammas. Todas essas coisas, não importa quão insignificantes sejam, são Dhammas. Quando praticamos corretamente, quando entendemos, então largamos tudo. E assim podemos cumprir com o ensino do Buda, de não se apegar a nenhum Dhamma. Todas as condições que nascem em nosso coração, todas as condições de nossa mente, todas as condições de nosso corpo, estão sempre em um estado de mudança, alteração. O Buda ensinou a não se apegar a nenhum deles. Ele ensinou seus discípulos a abandonar todas as condições de modo a não precisar praticar mais, para não alcançar nada mais. Se seguirmos os ensinamentos do Buda, então sempre estaremos certos. Estaremos bem, mas também é um caminho difícil no começo. Não é que os ensinamentos sejam difíceis, são as nossas impurezas que criam problemas e dificuldades. Essas contaminações obstruem nosso entendimento e nos levam a problemas. Na verdade, podemos dizer que o apego ao caminho ensinado do Buda não traz sofrimento, porque o caminho é simplesmente deixar ir todos os Dhammas. Para obter o néctar da meditação budista, o Buda ensinou a deixar ir, não apegar-se a nada ao redor. Abandone. Se você ver e entender corretamente, se desapegará. Se você ver acerto, deixe ir. Agora, essas palavras deixar ir, eu não quero dizer que não temos que praticar. Isso significa que temos que praticar seguindo o método de deixar em si. O Buda nos ensinou a contemplar todos os fenômenos, desenvolver o caminho através da contemplação do nosso próprio corpo e coração. O Dhamma não é encontrado em qualquer outro lugar, é aqui mesmo. Não é em algum outro lugar longe, é exatamente aqui, neste mesmo corpo e mente. Portanto, um praticante deve praticar com energia, tornar o coração poderoso e brilhante, torná-lo livre e independente. Tendo feito uma boa ação, não carregue-a em seu coração, deixe ir. Tendo evitado de fazer uma má ação, deixe ir. O Buda nos ensinou a viver no imediatismo do presente, no aqui e agora. Não se perca no passado nem no futuro.
O ensinamento que as pessoas menos entendem e que entra em conflito com suas próprias opiniões é esse ensinamento de deixar ir, ou trabalhar com uma mente vazia. Esta maneira de falar é chamada de linguagem do Dhamma. Quando concebemos isso em termos mundanos, ficamos confusos e achamos que podemos fazer o que quisermos. Ele pode ser interpretado dessa forma, mas o seu real significado está mais próximo disso. É como se estivéssemos carregando uma rocha pesada. Depois de um tempo, começamos a sentir o seu peso, mas não sabemos como largá-la. Então nós ficamos suportando este fardo pesado o tempo todo. Se alguém nos diz para jogá-lo fora, nós dizemos: se eu jogá-la fora, eu não vou ter mais nada. Mesmo se nos falam de todos os benefícios a serem obtidos largando-a, não acreditamos e ficamos pensando: se eu jogá-la fora, eu não terei nada mais. Assim continuamos a carregar essa rocha pesada até nos tornarmos tão fracos e exaustos que não podemos mais suportar. Então nós soltamos. Tendo largado, de repente nós experimentamos os benefícios de deixar ir. Sentimos-nos imediatamente melhor e mais leve, e nós sabemos por nós mesmos o quão duro carregar uma rocha pode ser. Antes de largar a rocha, não é possível saber e sentir os benefícios desse abandono. Então, se dizem para deixar ir, um homem ignorante não veria o porquê de fazer isso. Ele apenas cegamente seguiria carregando a rocha e se recusaria a largá-la, até se tornar tão insuportavelmente pesada que só restaria largar. E então ele poderá sentir por si mesmo a leveza e alívio, e assim saber por si mesmo os benefícios de deixar ir. Depois, eventualmente, podemos começar a carregar fardos de novo, mas agora sabemos quais serão os resultados. Por isso, agora podemos deixar ir mais facilmente, sem tanta resistência. Esse entendimento de que é inútil carregar cargas e que deixar ir traz felicidade e leveza é um exemplo de conhecer a nós mesmos. Nosso senso de autoapreço é uma rocha pesada. Se pensarmos com vaidade, teremos medo que sem essa rocha não haverá nada mais. Mas quando finalmente a largamos, percebemos por nós mesmos a facilidade e o conforto do desapego. No desenvolvimento do coração, você não deve se apegar ao orgulho ou à culpa. Querer só elogios e não querer crítica é a maneira do mundo. O caminho do Buda é aceitar elogios quando é apropriado e aceitar a crítica quando é apropriado. Por exemplo, na criação de uma criança, não é bom repreender o tempo todo. Algumas pessoas criticam muito. Uma pessoa sábia sabe a hora correta de repreender e o momento adequado para elogiar. Com o coração é o mesmo. Use a inteligência para conhecer o coração. Use a habilidade para cuidar do seu coração. Então você vai ser aquele que é inteligente no treinamento do coração. E quando o coração é hábil, ele pode nos livrar de nossos sofrimentos. O sofrimento existe aqui em nossos corações. São sempre coisas complicadas, tornando o coração pesado. Esse sofrimento nasceu aqui, também morre aqui. O caminho do coração é assim. Às vezes há bons pensamentos, às vezes há maus pensamentos. Enganoso é o coração, não confiem nele. Olhe diretamente para as condições do próprio coração, aceite-as como são. Elas são apenas como são. Se é bom ou mal, ou o que quer que seja, é dessa forma que é. Se você não se apegar a essas condições, então elas não se tornam nada além do que já são. Se agarrarmos, seremos mordidos e então sofreremos. Tendo entendimento correto, só haverá paz. Samadhi nasce e sabedoria emerge. Sentado, deitado, andando, só há paz. Existe paz em todos os lugares, não importa onde você esteja.
Então, hoje você trouxe seus discípulos aqui para ouvir o Dhamma. Você pode entender uma parte. Para você compreender mais, você tem que praticar. Se você acha certo ou não, você deve pegar e contemplar. Como um professor, eu já estive em uma situação similar. Eu também desejava ouvir palestras do Dhamma, porque onde quer que eu fosse, eu estava dando palestra para os outros, mas nunca tinha oportunidade de ouvir. Então, nesse momento, vocês realmente precisam apreciar uma palestra de um professor. O tempo passa muito rápido quando você está sentado em silêncio ouvindo o Dhamma. Vocês estão com fome de Dhamma. Dessa forma, vocês realmente querem ouvir. No começo, dar palestras para os outros é um prazer, mas depois de algum tempo o prazer se vai. Você se sente entediado e cansado. Você quer ouvir. Então, quando você ouve uma palestra de um professor, você sente muita inspiração e entende facilmente. Quando você está ficando velho e a fome do Dhamma, o sabor é especialmente delicioso. Ser um mestre é ser um bom exemplo para todos. Você é um modelo para os monges. Você é um exemplo para os seus discípulos. Você é um exemplo para todos. Por isso, não se esqueça de si mesmo. Mas não fique pensando sobre si mesmo também. Se tais pensamentos surgirem, se livre deles. Se você fizer isso, então você vai ser alguém que conhece si mesmo. Há milhares de maneiras de praticar o Dhamma. Não há fim para as coisas que podem ser ditas sobre meditação. Há muitas coisas que podem nos fazer duvidar. Basta manter-se varrendo-as para fora. Então não resta dúvida alguma. Quando temos o entendimento correto dessa forma, não importa onde se sentar ou caminhar, haverá paz e felicidade. Onde quer que formos meditar, é o lugar onde você desperta a sua consciência. Não pense que meditação é só quando se está sentado ou caminhando. Tudo e em todos os lugares é prática. É plena consciência o tempo todo. Autoconsciência. A atenção plena o tempo todo. Nós vemos o nascimento e a morte da mente e do corpo o tempo todo. E assim nossos corações sempre estarão límpidos e livres. Deixe tudo ir continuamente. Se o amor vier, deixe-o voltar de onde veio. Se a ganância surge, deixe-a ir de volta. Se a raiva vem, deixe-a ir de volta para casa. Onde eles vivem? Acompanhe-os, mas não guarde nada, não se apegue. Se você praticar assim, você é como uma casa vazia. É um coração vazio e livre de todo o mal. Chamamos de um coração vazio, mas não é vazio como se não houvesse nada. É vazio do mal, mas preenchido de sabedoria. Tudo o que você fizer, fará com sabedoria. Você vai pensar com sabedoria, vai comer com sabedoria, haverá apenas sabedoria. Este é o ensinamento de hoje que ofereço a vocês. Gravamos em fita. Se ouvir o Dhamma faz com que seu coração fique em paz, isso é bom o suficiente. Você não precisa se lembrar de nada. Alguns podem não acreditar nisso. Se o nosso coração está em paz e nós estamos apenas ouvindo, deixe tudo passar, deixe ir, mas contemple continuamente. Então nós seremos como um gravador. Depois de algum tempo, quando ligamos esse gravador interno, está tudo lá. Não tenha medo de que não haverá nada. Assim que ligar o gravador, estará tudo lá. Quero oferecer esse Dhamma a cada monge e a todos. Alguns de vocês provavelmente sabem apenas um pouco de tailandês, mas isso não importa. Que você possa aprender a linguagem do Dhamma. Isso é bom o suficiente.